Olá, olá a todos. Seja qual for o horário que você esteja assistindo este encontro com a professora doutora Marta Magalhães, diretamente de Teresina, nossa colega agora da faculdade, professora da disciplina de metodologia científica. Nós estamos aqui nesse encontro para falar sobre metodologia científica e seus desdobramentos, tanto no mundo jurídico, profissional, quanto também no universo acadêmico. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, por que não dizer boa madrugada, tá bom? É isso, vai que você esteja assistindo à tarde ou de manhã, não sei. Então, seja bem-vinda, professora Marta. Fico muito lisonjeado, muito feliz por você ter aceito. Eu andei pesquisando sobre você, a produção é vasta, muitos artigos, é excelente, excelente produção. E nós vamos conversar sobre isso, né? Sobre a produção, sobre como escrever, a importância da escrita, a importância do mestrado, a importância da extensão, até mesmo para qualificação futura, né? Para entrevista de emprego, qual a diferença que isso faz, né? Na vida de um estudante e, claro, depois, posteriormente, na vida profissional, tá bom? Então, sejam bem-vindos todos, Januário, Lohan, Maurício, Gustavo, Kainan, Lucas, tá? Lorena, Daniel e Taigo. Na hora do print, eu peço que vocês abram as câmeras e interajam conosco. Se vocês quiserem ficar com a câmera ligada, fique à vontade. Quiser também mencionar, comentar, pode levantar a mão, que a palavra vai franqueada, ou então vocês podem digitar no chat, que eu reporto a pergunta à professora Magalhães. Mas agora a professora Magalhães, a Marta Magalhães, irá comentar, falar um pouco sobre a sua trajetória, né? E também, claro, cumprimentar a todos. É contigo, professor. Boa noite a todos, meus alunos, vocês já me conhecem, né? A gente tem ministrado aulas de metodologia da pesquisa jurídica, em substituição à professora Carminha, que não pôde continuar, e eu estou chegando na Faculdade de Cerrado Piauiense para somar, para contribuir, e espero que essa minha contribuição seja muito válida, muito proveitosa para todos vocês, e para os colegas também, viu, professor? Daquilo que a gente puder acrescentar, contribuir, a gente está disposta. Bom, sobre a minha trajetória... Bom, não é, professor? A gente se coloca... Que bom, que bom. Eu quero dizer para vocês que eu sou professora desde a juventude. Minha primeira formação, minha primeira graduação é letras, não é? Professor de língua portuguesa e literatura de língua portuguesa. Comecei a ministrar aula em 1981 e percorri o estado, o município, a rede estadual, municipal, as escolas da rede privada. Depois fui adquirindo experiência na gestão, trabalhei com direção na Fundação Bradesco, coordenação, educando a Santa Maria Gorete. Implantei o campus do IFP em Piripiri, né? Fui eu que elaborei os projetos, presidi comissões de elaboração do projeto, implantei, deixei funcionando. Eu tenho a maior satisfação de dizer que os cursos de vestuário, administração e contabilidade, os cursos técnicos, tanto integrado ao médio como subsequente, eles foram vamos dizer assim, na linguagem dos jovens, uma sacada, né? Porque no projeto original existia um curso ligado à agropecuária. E eu comecei a visitar o campus, acompanhando as obras e ter reunião com o pessoal do SEBRAE e com a comunidade. E nessas reuniões com a comunidade, eu descobri, em Piripiri, que o forte lá era confecção. Então, tinha muita loja, muita fábrica de roupa. Aí, daí, a gente mudou o projeto original, implantamos o curso de vestuário, que depois vai para o superior de moda. E, para combinar e aproveitar o contingente de docentes, a gente botou o curso também de administração e contábeis, porque tem a ver produção de roupas com comércio, com venda, com administração de pequenos negócios. Então, foi assim uma coisa intuitiva, né, pela constatação da realidade, isso é pesquisa empírica, não é, professor? Você, no locus, onde acontece o fenômeno, você observar a ocorrência desse fenômeno e encontrar respostas. Foi uma pesquisa empírica, eu não fiz um projeto, mas descobri coisas muito importantes que, aplicadas, geraram frutos muito bons, certo? Então, eu tenho, assim,
No IFP eu já me aposentei, não consegui ficar parada, me deu assim um negócio. Uma agonia, né? Uma agonia, comecei a engordar, eu digo, não dá certo não esse negócio. Aí fui para a Uninassal, com disciplinas jurídicas, porque a minha formação primeira, em termos de graduação, é letras, mas eu fiz também economia. Professor, o que, é que tem a ver economia com letras? Me perguntaram na época. Eu digo, nada a ver. São áreas distintas, né? Uma é muito linguagem verbal, a outra é linguagem numérica, muito cálculo. Mas tem a análise política, a sociologia, até a psicologia dentro da economia. Eu gosto muito de análise. E outra coisa, quando eu escolhi economia, o curso de economia da Federal, foi para complementar minha formação. Foi já vislumbrando essa questão de é muito importante a linguagem verbal, a interpretação de texto é fundamental, mas eu queria algo mais pragmático para poder gerir melhor as escolas onde eu atuava como gestora. Então, foi uma complementação na minha formação. Foi um desafio muito grande, porque eu sempre fui afeita às letras, de repente me deparar com equações, com derivada, com integral, foi um desafio muito grande, mas valeu muito a pena, porque ampliou meu perfil profissional. Eu tornei uma pessoa com mais habilidades, então foi por aí. Depois eu fiz direito, né? Pô, professor, por que você fez direito? Bom, gente, eu sempre tive vontade, e existe também uma afinidade muito grande do pessoal das letras para a área jurídica, desde o tempo dos escritores, não é? Os poetas, os escritores nas épocas mais remotas, eles eram bacharéis em direito. Eu simpatizo muito, eu tenho atração por esses conteúdos jurídicos, porque o direito é linguagem, não tem como a gente dissociar. O direito é linguagem, a norma é expressa, positivada é expressa em uma linguagem específica, uma linguagem jurídica. Inclusive, eu tenho um artigo sobre isso, a linguagem jurídica, interpretação e atualização do direito, em que eu comento sobre essa linguagem. E assim, eu me apaixonei pelo curso de Direito. Eu sabia que eu não ia advogar, porque eu já tinha uma carreira construída, já estava em final de carreira, assim, consolidada já, não queria mudar a minha área de atuação, não ia advogar nem nada, mas eu sabia que eu sempre fui docente. Desde que eu comecei, acho que desde criança que eu sou professora. Eu tenho essa questão de gostar de ensinar. Então, eu disse, olha, eu vou fazer Direito. Fiz vestibular na UESP, né? Nem entrei como portadora, fiz vestibular, inventei de fazer e passei de falar. Agora eu vou cursar Direito. E cursei Direito à noite, trabalhando, assim como muitos de vocês. Tá com, né? Tem gente que está aqui que também já tem uma formação inicial. E assim, me construí essa profissional. Meu mestrado na área da educação, porque foi uma oportunidade no momento. Eu vou dizer para vocês uma coisa. Hoje, tanto o acesso à graduação, que é a formação inicial, como o acesso à pós-graduação, seja lato sensu, curso de especialização, ou estrito sensu, mestrado e doutorado, está muito mais democratizado, vamos dizer. Hoje o acesso está mais facilitado. Não porque seja fácil passar na seleção para mestrado e doutorado. Nunca foi fácil. Mas antes a oferta de vagas era diminuta, era reduzidíssima, e já existia dentro das instituições, nas universidades federais, que não tinha muita, não tinha muita opção, só era federal mesmo, em Teresina, depois é que veio estadual, e hoje tem as privadas. Então já existiam aqueles professores que precisavam se qualificar. Então abria uma, duas, três vagas, e uma ou duas já era de um professor de lá. E ficava uma para a comunidade externa. Então era muito difícil o acesso. Então a oportunidade que eu tive, e eu aproveitei, deixo essa dica para vocês, a gente precisa. Eu sei que vocês trabalham, estudam e não perdem tempo, e as coisas não acontecem de modo retilíneo na nossa vida, não é? Nessa bagunça organizada que a gente vai vivendo e fazendo as nossas escolhas, mas o importante é não perder as oportunidades. Então, eu fiz o mestrado em educação, porque eu também estava atuando na Fundação Bradesco, em cargo de direção. Eu lidava muito com projetos pedagógicos, e eu já estava fascinada pelo campo da educação. E fiz na UESP, na estadual, em convênio com Cuba, uma universidade cubana, que o reitor fez o convênio e nós fizemos. Mas a gente sabe que um título de pós-graduação em estrito sensu, seja mestrado ou doutorado, emitido por uma universidade estrangeira, tem que ser revalidado por uma universidade nacional.
tudo bem, eu não quis nem saber. Eu digo, vou fazer, depois eu resolvo. Porque se a gente ficar colocando problema na frente, a gente não faz nada, não é? Então, eu, junto com muitos brasileiros, na época, fizemos esse mestrado em educação, por sinal, muito bom. Fiquei tão encantada com o modelo pedagógico cubano que fui participar de um congresso internacional em Havana, em Cuba, apresentar lá, na época, meu projeto de pesquisa para a elaboração da dissertação de mestrado, para a realização da pesquisa que resultaria na dissertação de mestrado. Encantado com o modelo pedagógico de Cuba, fiz um mestrado. Agora, detalhe, só nem na instituição onde eu trabalho, que me incentivou a fazer, até contribuiu com os gastos, né, com a parte dos gastos, ele foi reconhecido. Nem a título de dizer assim, remuneração, gratificação. Existe um preconceito enorme em torno dessas questões cubanas. Depois foi que houve uma abertura muito grande e nossos trabalhos, junto com todos os processos, foram para a USP para analisar, para revalidar. Demorou muito tempo em análise e deram uma resposta que a carga horária era divergente. Depois foi para Campinas, Unicamp. A mesma coisa, a gente juntou uma mala de coisas, mandamos as emendas, as dissertações, o currículo dos professores, tudo. Demorou muito tempo em análise e veio a mesma resposta, que a carga horária era divergente. Nem sequer propunham, olha, vamos fazer uma complementação de carga horária, vamos fazer uma adequação do currículo. Simplesmente uma falta de vontade. Diga, então, assim, só para a gente pontuar, né, que no Brasil muito, você tem que fazer 2 mestrados, porque se você se formou lá fora, por mais que seja na Europa, na América Latina do Sul, você tem que fazer 2 mestrados, porque eu acho isso um absurdo. E lá fora aceitam os mestrados e doutorado, brasileiro, né? Então, assim, ou por mais que você tenha que fazer uma complementação de carga horária lá fora, né? Mas aceitam os estudos. Aqui não. Aqui você tem que passar por um outro martírio. Foi um martírio. E eles nem fizeram nenhuma proposta. Eles deram a resposta lacônica, encerraram o assunto. Aí veio a resolução da CAPES, graças a Deus, que facultava a qualquer pessoa que é portador de diploma expedido por universidade estrangeira, que ela mesma levasse, né, na universidade, seja pública ou privada, os documentos necessários e protocolizasse esses documentos junto com o trabalho, solicitando a revalidação. Depois dessa resolução da CAPES, as universidades começaram a se organizar para receber essas solicitações. No primeiro dia, porque aí elas publicaram no site o calendário, o cronograma de atendimento, no primeiro dia eu estava lá com minhas colegas, 8 horas da manhã, na porta do protocolo, com material. Com a mala. Ô, professor, para resultado, foi aceito meu trabalho, porque existia a linha de pesquisa, que era uma condição sine qua non, para que seja aceito para revalidação, para análise, precisa que exista a linha de pesquisa na universidade. Seja coerente, né, a linha de pesquisa da tua dissertação com a da faculdade, né? Exato. E aceitaram, mas aí, como você disse, eu tive que fazer outra defesa. E para fazer outra defesa, eu passei por um processo de orientação novamente com a orientadora daqui. De novo, orientação? Não fui só defender, não? Eu tive que reformular algumas coisas no trabalho, pediram para acrescentar um capítulo, pediram para reorganizar a estrutura, porque assim, o pensamento cubano é diferente, não é muito aristotélico, não é muito linear, não. Eles trabalham de um modo muito sistêmico. Então, na análise dos dados, eu fui trabalhando, pegando os dados e analisando logo. Eles pediram aqui na Federal que eu fizesse primeiro a demonstrativo dos dados e em seguida a análise. É uma lógica mais retilínea. E que incluísse um capítulo sobre o percurso metodológico, explicando a metodologia do assunto, porque os cubanos fazem tudo misturado, né? Eles têm uma visão sistêmica. Nós já somos mais tradicionais, mais aristotélicos. A gente faz coisa por coisa, né? Não, parte. Até hoje, os artigos aqui no Brasil são assim, né? Isso, lá eu acho que mais ensaio, né? Assim, em Cuba, não? Um estilo mais ensaístico, né? É mais misturado, exatamente. Então, eu fiz esse processo todo, né? Foi sofrido, foi penoso, não foi fácil. Defendi novamente, foi revalidado, e para entregar esses trabalhos em capa dura, daquele jeito que a gente sabe que era exigido, né? Eu fui pegar a assinatura de uma lá num bairro distante, fiquei
montei campana na porta, comendo biscoito com refrigerante, esperando ela chegar para pegar a assinatura dela. A outra, no sentido do outro bairro, completamente oposto. A casa cheia de cachorro, parecia uma floresta, a casa dela enorme. E eu morrendo de medo, ela assinou em cima do capô do carro. E a outra estava no restaurante almoçando com as colegas, eu saí com a caixa. Levei para a mesa do restaurante para ela assinar, porque 5h30 da tarde não receberia mais na coordenação do programa de pós-graduação de letras de educação da Federal. Professor, foi corrida até para colher as assinaturas. Meu Deus do céu. Mas quando eu entreguei, que eu respirei, eu chorei. Acredita? Ah, mas com certeza. Então, nós temos aí letras, economia e direito. Economia, direito, em termos de direito. graduação. Então, 3 formações e o mestrado em educação. E aí foi feito em Cuba, depois revalidado aqui pela UFPE. 7 anos depois, professor. 7 anos depois. 7 anos depois? Foi. Meu Deus do céu. Todo mundo 7 anos de salário a menos, né? Eu digo, mas eu quero é esse, porque ele é válido. Eu também fiquei porque assim, estudar tanto e ter a sua pesquisa, de certo modo, marginalizada assim, porque no país não aceita, mas você leu, você eu fez... Eu não queria concordar com o fato de que não era um título aceito. Então, eu preferi passar pelo perrengue, mas deu certo. Não é? Deu certo. Em termos de especialização, eu já fiz a especialização depois. Eu não fiz especialização antes do mestrado, porque, como eu disse para vocês no início da minha fala, foi tudo muito oportunidade. Eu sempre trabalhando, com 4 meninos, separei, criando menino sozinha, correndo daqui, correndo dali, vocês nem me perguntem como eu fiz as coisas que eu não sei. Só de olhar para trás eu me canso. Na época em que eles eram crianças e que eu corri de manhã, tarde e de noite. Era complicado, eu estudava nos intervalos e chegava do trabalho às 11 da noite e ainda estudava até 3 da manhã, 6 horas da tarde. Tá vendo? Ótimo ouvir isso. Eu dormia 4 horas por noite no máximo. Tá vendo? Ótimo ouvir isso. Então, vocês trabalham também e ela, com 4 filhos, deu conta de fazer um mestrado, né? Deu conta de fazer todos esses cursos, e depois o doutorado. Então, eu assim... pouquíssimo. Não dava tempo de dormir. Tem que abdicar de alguma coisa, Com o lazer dos filhos não pode, porque tem que ter a presença ali. Então, aquele horário tem que estar. Então, enfim, trabalhar tem que trabalhar para se manter. Vai abdicar de quê? Do sono. Do sono. Do repouso. Aí, quando eu ia para um consultório médico, com um dentista, com um salão de beleza, eu cochilava. Todo mundo ria de mim, porque dizia que eu dormia na depilação. Mas não era, não. Porque o momento em que eu me encostava, dava sono. Eu também, eu sou assim. Por causa do déficit de sono, que era muito. É cansaço mesmo, cansaço. Onde eu tenho a oportunidade de me encostar... Mas a adrenalina era total, gente, era assim, loucura. Porque uma coisa que eu aprendi com um colega de trabalho, que era assim acelerado também, eu trabalhava no Banco do Brasil o dia todo, correndo e ia dar aula à noite. Ele disse assim, tem que gastar o gás enquanto tem gás, enquanto é novo. E é verdade, a pessoa, enquanto está na juventude, que está em pleno vigor, que tem força, que tem capacidade, que tem resistência física, emocional, tem que aproveitar essa energia aí para produzir. Porque se deixar para depois, a gente vai diminuindo o ritmo, com certeza. Né? Com a idade, as coisas vão diminuindo. Enquanto tiver energia, gaste o gás enquanto tem gás. Porque aí é a hora de construir a carreira, a hora de construir a vida acadêmica é agora, na juventude. Não dá tempo as coisas pararem para você fazer, não. As coisas vão acontecendo e a gente vai Isso é verdade. Acompanhando, atropelando, passando aqui, atalhando acolá e termina dando certo. Não existe essa lógica retilínea na vida. Não é? Perfeitamente, perfeito. René Descartes só no papel mesmo, o cartesianismo só no papel. Não existe plano cartesiano aqui na vida real, não. Só no GPS, mas a vida é feita de variáveis, então, de variantes e imprevistos. Imprevistos, é assim. Então, aí, quando eu fui fazer a especialização, professor, foi em gestão pública, porque eu já estava no campus, já como diretora-geral para a implantação do campus UIF em Piripiri, e era uma exigência, na época, da reitoria e do próprio MEC, a qualificação dos diretores gerais. Aí nós fizemos um curso de aperfeiçoamento que foi feito especialmente para os diretores gerais em Brasília, era uma semana sim, outra não, e pensa na correria, Brasília, Piripiri, Teresina, a família aqui,
e já iniciando o doutorado. E aí, depois, nós complementamos a carga horária para especialização no IFP do Paraná, com 40 horas, que faltavam para poder completar as 360, para ter equivalência a uma especialização. Mas essa especialização foi oportuna também, por conta da minha atividade de gestora pública. Então, eu não fiz especialização no começo, porque eu dava Isso, aula. Entendo. Eu dava aula muito, eu trabalhava de manhã, tarde e de noite, eu tinha 4 meninos para criar, e eu dizia assim, minha especialização está se dando na sala de aula, está se dando em serviço. A Luíse tinha uma questão aí, acho que ela saiu, mas já ela... Alguém tem alguma questão para a professora? Deixa eu só concluir com o doutorado, posso? Certo, pode sim, fica à vontade. Aí o doutorado foi assim, o IFE fez um projeto de doutorado interinstitucional com a Federal do Pernambuco. Eu disse, rapaz, se eu for concorrer com a comunidade externa, eu tenho menos chances de ser aprovada na seleção. A gente tem que buscar escolhas inteligentes. Estratégia, né? Tem que ser agora. A comunidade interna, os professores de língua portuguesa do IFE são uma comunidade reduzida, vamos dizer 20 pessoas. Tinha X vagas. Aí fizeram um convênio com a UESP, estadual, dividiram o convênio, né, o pacto. Então, ficou o IFP e o UESP. E tinha um número X de vagas para a linguística, um número X de vagas para a literatura. Eu sempre gostei mais da literatura. E eu concorri, fiz prova e passei. Professor, 2 línguas estrangeiras. Eu já sabia espanhol por causa dos cubanos. Meu inglês era do ensino médio. Eu digo, rapaz, eu vou estudar teoria da literatura, porque podia deixar uma das línguas para cursar durante o doutorado. Eu vou estudar teoria, que faz tempo que eu estudo outras coisas, não estava mais estudando letras, essa parte acadêmica, era mais economia, direito, já tinha, né, espalhado muito o meu universo. Eu vou me deter nisso aqui. O espanhol, tenho certeza que eu passo, porque eu já estava traduzindo as teses do povo em espanhol por conta do mestrado de Cuba. E aí eu fiz a prova, de espanhol e de inglês. Eu consegui interpretar a prova de inglês, professor, por um simples fato de lembrar de alguma coisa, né? A gente trabalha também com a internet alguns termos em inglês, a gente absorve muita coisa. E o conteúdo do texto era da minha área. Por isso eu digo para vocês, a gente tem que ter, se a gente não tiver conhecimento, a gente não interpreta. Como falava do estruturalismo, da linguística, de Aristóteles, de uma teoria que eu conhecia, mesmo na língua estrangeira que eu não dominava, eu consegui interpretar o texto e fiz a prova e deu certo. Aí para correria para Recife, gente. Teresina, Recife. Deu certo até a defesa. Deu certo. Que maravilha, professora. Então, assim, um dos grandes monstros, né, de certo modo, enfim, seja do mestrado ou doutorado hoje em dia, é a prova de proficiência, né? De certo modo, o mestrado exige o inglês, a UFP não aceita espanhol, não sei porquê, mas alguns cursos da UFP não aceitam espanhol, e o inglês, o alemão, ou o francês, o italiano, né? E, só para explicar para vocês, no doutorado, como a professora falou, é necessário 2 línguas, né? Você ou apresenta antes, na hora da inscrição, e alguns cursos exigem que se apresente o teste de proficiência antes, né? Com aprovação. Isso, justamente, acima de 7, ou depois, né? Você pode apresentar um e depois, durante o curso, apresenta o outro teste, né? A outra língua. Então, a professora tem as 2 especializações, ou seja, lato sensu, que não te dá direito a diploma, mas sim um certificado, 360 horas, né? Mais ou menos, você recebe um certificado, e estrito sensu, que é a nível de mestrado, doutorado. Mestrado, doutorado. Pós-doutorado não é um título, assim, né? É um estudo que você sai, se retira por um tempo, né, professor? É um estágio de 1 ano, né? É um estágio, né? Dos estudos que você realizou no doutorado, ou algum tema que você queira pesquisar mais a fundo para complementar a sua formação. Perfeitamente. Então, a professora tem todos os níveis aí, ela passeou desde o ensino fundamental até até a educação superior, né? Então, alguém tem pergunta para ela, que eu já tenho um aqui, mas vamos oportunizar a fala. O Taigon tem um questionamento. Pois não, Taigon? Professora, e sobre a OAB, seria, o que a senhora falaria para a gente, aconselharia?
Olha, essa questão é muito em razão da sua intenção de profissionalização. No meu caso, como eu sempre estive na docência, em cargos administrativos, em instituições de ensino, na época de educação básica e depois superior, trabalhei como chefe de departamento, como diretora de extensão, eu nunca tive a pretensão de advogar. Eu fiz o curso de Direito, assim, mais para ampliar os meus conhecimentos, e foi muito bom, porque hoje eu estou colhendo os frutos. Nenhum tipo de esforço que a gente faz em termos de estudo e trabalho é perdido. Porque eu fiz o curso de Direito, achei que eu nunca nem ia utilizar essa formação. E depois, quando me aposentei, surgiu a oportunidade de trabalhar na Uninasal, e agora com vocês, em um curso da área jurídica, um curso jurídico. E sou avaliadora do MEC de cursos, né, jurídicos. Desde 2018, 2020 deu uma parada, mas em 2018 eu fiz 9 avaliações em loco de autorização de curso de direito. Então, isso aí me deu, assim, ampliou meu leque. Mas eu particularmente, não tenho intenção de advogar. Entendo. Mas para quem deseja advogar, para quem quer se tornar um advogado, ou fazer concurso, os concursos também exigem a experiência de, no mínimo, 3 anos na área jurídica, e para você ter essa experiência, você tem que ter aprovação na OAB, não é? Tem que ter inscrição, tudo certinho. Isso. Então, eu recomendo vocês fazerem o percurso, né, completo. E, como eu disse para vocês, minhas coisas foram atropeladas. Foram muito assim, não é? Às vezes até invertidas, em razão da minha necessidade momentânea, da minha carga de trabalho intensa, da minha realidade familiar. E eu dei meus pulos e consegui esse resultado. Mas quem pode fazer o curso de graduação de Direito e já no final, já fazer inscrição com a AB, se preparando, não é, para obter a aprovação. Eu tive aluno na Uninasal que no nono período já estavam aprovados. Então, eu recomendo, eu acho que é bom, não fica essa lacuna, porque na minha formação ficou essa lacuna, que eu não vou preencher agora por decisão própria. Não tem a obrigatoriedade de ser, para ser bom profissional, ter o OAB, né? Você pode, tem muitos concursos que não exigem, o próprio delegado não exige o OAB, né? Então, Marcos tem uma pergunta agora. É isso, Marcos? Sim, só estava ajeitando a câmera aqui. Sim, professora, nesse período de 7 anos, e a senhora ficou esperando revalidar a revalidação. Nesse inteirinho, eu trabalhava muito. Eu trabalhava muito tarde de noite, criava meu filho e fui fazer economia na Federal, o curso de economia. Aí, até meu pai, que já é falecido, dizia assim, dizia que comentou com um vizinho os cursos que eu tinha feito, e o vizinho duvidou, achou que ele estava aumentando. Então, liberal, eu tenho certeza que ela fez esse horror de curso. Eu vou dizer para vocês por quê. Porque, na minha época, gente, não tinha muito acesso, como eu falei no início, a programa de pós-graduação, mestrado e doutorado. As opções eram mínimas e a oferta de vagas também. Então, uma estratégia que eu encontrei de me manter estudando foi fazendo outras graduações. Foi a minha realidade na época. Foi para escapar. Porque se eu ficasse só ali, pronto, me formei, não vou mais abrir um livro, vou ficar só repetindo aquilo que eu aprendi na formação inicial, que é a primeira graduação. Como eu tenho colegas que fizeram isso, se acomodaram no emprego, se sentem formados, entre aspas, que a gente nunca está formado, né? Fica repetindo o conteúdo didático eternamente, esquece boa parte daquilo que aprendeu na graduação, porque a graduação é mais debatedora, é mais discursiva, não tem aquele sumário do didático. E às vezes você vai afunilando as suas competências e vai reduzindo as suas capacidades. Eu me neguei a isso. Então, eu fui estudar outras graduações de outras áreas para me manter estudando, me manter ativa intelectualmente. Foi uma estratégia, assim, foi o que foi oportunizado na época, viu? É interessante essa resiliência. Sim, diga. É interessante essa resiliência, porque separado, com 4 filhos, e ter toda essa força de vontade é brilhante. Né? Não deixou procrastinar ao longo do tempo.
Porque se fossem outras oportunidades, né, porque nós, seres humanos, somos geradores de problemas. E, assim, a gente sempre procura desculpas, né, para não fazer o que deve ser feito. E eu tive muitos problemas, pode ter certeza. Inclusive, eu que sustentava a casa de tudo. Não é? Tive que pagar as contas, colégio de tudo. Não teve essa questão da pensão alimentícia. Foi determinada pelo juiz, foi decretada, mas existia uma situação tão problemática por causa da saúde mental do meu ex-marido que eu preferi abdicar. Ah, professora, você vai abdicar de um direito que não é seu, de seus filhos? Sim, mas a pessoa tinha transtorno mental. Eu ia aprender uma pessoa que já tinha problemas agravados. Aí eu fui trabalhar de manhã, tarde e noite e resolvi a questão. Então, é como você diz, motivos para a gente não fazer ou deixar de fazer existem muitos. A vida toda, a nossa vida não é retilínea. Problemas, desilusões amorosas, né? Porque aí eu também não fiquei parada nessa área. Então, essas questões todas tiravam, às vezes, o meu foco, mas era momentâneo. Teve um momento em que eu chorando ali, deprimida, tinha rompido o relacionamento, eu tinha uma prova de economia 14 horas. Aí eu enxuguei a lágrima e disse assim, eu não posso chorar agora, porque eu estou me deprimindo, eu não vou estudar. Eu tive que estudar até 2 horas da manhã, que era uma prova de cálculo, e eu sufoquei a dor, né? Fui estudar e fiz minha prova no dia seguinte. E eu acho que foi uma boa escolha, depois eu choro. Porque quando você chora, você se vulnerabiliza muito, se fragiliza. Aí vai com a cara inchada no outro dia, fazer prova, não rende. Não é? Então, muitas vezes a gente tem que abafar esse lado para poder... É como corredor. Está perto de ganhar a corrida, se ele olhar para o lado dele por 1 milímetro, ele perde. Então, folga. E ninguém me disse isso, não. Foram decisões que eu fui tomando para não perder o bonde. Entendem? Entendo. Mas problemas eu tive. Problemas teve, mas superou, né? Se metamorfoseou em cada período. E aí, a doutora Marta Magalhães, dando aqui o seu testemunho, que é possível, sim, trabalhar, estudar criar filho, né? E criar filhos, namorar. Brigar com namorada, acabar com o relacionamento. E pronto. Depois renasce. Não é? Isso mesmo. Então, agora, vamos passar por um momento, né, mais específico da metodologia, falar um pouco, né, dos 3 pilares que fundam uma instituição de ensino superior, tá bom? Quem quiser falar, levanta a mão e a gente vai colocando assim, cronologicamente, né, na medida que formos vendo, verificando quem levantou a mão. Então, a LDB, Lei 9.394 de 96, vai falar sobre o ensino, pesquisa e extensão. Marcos, por gentileza, só o microfone, querido. Tá, obrigado. Então, assim, ensino, pesquisa e extensão, né? Então, gostaria, professora, de que você falasse agora um pouco sobre esses 3 pilares e a intercalação desses 3 pilares, a inter-relação desses 3 pilares, porque eu vejo aqui na Faculdade Cerrado Piauiense, eu não quero que vocês, primeiro bloco, continuem o curso com essa mentalidade de que estudar é só assistir a aula, estudar é só estar aqui presente, fazer suas anotações e tudo bem. Não. O acadêmico, para se intitular acadêmico, para se intitular estudante, tem que estudar. Para mim, estudar é produzir. Você tem que produzir alguma coisa. Ou produz um curso, ou produz um paper, um resumo, uma resenha, né? Tem que produzir. Isso é a parte criativa do acadêmico, a parte criativa da instituição. Então, eu peço que você, professora, faça essa inter-relação entre ensino, pesquisa e extensão, sobretudo, pesquisa e extensão. Certo, professor. Gente, como o professor Atualba disse, a vida acadêmica não se inicia com a graduação. Nós já trazemos um aprendizado desde a educação básica. Vocês lembram que desde a educação básica, vocês escreviam resenhas, resumos, tomavam nota do caderno, mudavam até a cor, não é, dos conceitos, faziam os esquemas. Aquilo ali já é uma produção, porque é a maneira de você organizar o conteúdo que você está assistindo. Hoje, a gente traduz esses esquemas, e esses esquemas a gente fazia bem colorido, bem bonitinho, anotava tudo na aula, lembra? Esses resumos para estudar, a gente já faz de uma forma mais prática, porque a gente
ela tem outros instrumentos, a gente tem aplicativos, pode fazer um mapa mental, que não deixa de ser um resumo. A gente tem um editor de texto, que a gente faz as nossas anotações, até para falar com vocês, eu copiei aquele seu roteiro, professor, e fiz aqui no editor de texto mais ou menos uma sequência. Então, a gente tem facilidade hoje pela tecnologia, mas a gente fazia tudo à mão. Mas a gente já mesmo, fazendo tudo à mão, a caneta, nosso cadernão, lembra? Os cadernos de matéria, a gente já estava produzindo. Quando se chega numa instituição de ensino superior, a gente vai assistir aula, como já vinha fazendo, a gente vai continuar estudando. Agora, é fundamental, são fundamentais duas habilidades, duas competências, que são operações mentais que a gente realiza a vida toda para aprender e continuar aprendendo, que é ler e interpretar. Tudo que a gente faz na vida é lendo e interpretando. Nem que seja a visão de mundo, lendo e interpretando cenas, lendo e interpretando fatos, lendo e interpretando pessoas, gestos. A gente vive nesse processo de ler e interpretar. Quando a gente vai para o estudo acadêmico, para os textos mesmo, falando de uma leitura mais restrita, a gente vai ler e interpretar. Como a gente tem muito acesso, tem acesso a muita bibliografia, a muitos textos, são muitas disciplinas, os professores passam vários trabalhos, a gente tem que esquematizar, tem que criar uma metodologia de estudo e de pesquisa, e a extensão eu falo já, professor. Então, você vai trabalhar um tema, você vai pesquisar um assunto, você vai tomando as anotações, já colocando ali quais são os autores, as obras, vai fazendo um arcabouço de um referencial teórico. No projeto de pesquisa, isso fica mais evidente. Mas não deixa de ser um referencial, você toma nota de tudo e colocar qual foi o autor, qual foi a obra, qual foi o ano e a página que você encontrou aquela informação. Chama isso, assim, grosso modo, de fichamento. Isso é pesquisa. É também ensino, porque você está aprendendo por meio de uma disciplina que é sistematizada, mediada por um docente, e você está estudando. É uma atividade de ensino e aprendizagem, mas é também de pesquisa que você foi buscar nas fontes o conhecimento que você precisava para aprofundar seus estudos naquele tema de seu interesse, ok? Partindo com uma pesquisa mais especializada, que é a pesquisa científica, aí essa pesquisa que você faz, fichamento dos conteúdos que você experimenta, né, nos estudos, você faz um trabalho mais metodológico, já de acordo com a metodologia da pesquisa científica. Aí existem normas, inclusive da ABNT, para que você faça esse referencial teórico, para que você defina seu tema de pesquisa, delimite esse tema, que você não vai trabalhar com um tema amplo, porque não dá conta, todo tema é muito amplo, a gente precisa primeiro escolher, que é a maior dificuldade dos pesquisadores acadêmicos, e até já na vida profissional, é escolher o tema, o que é que eu vou pesquisar. Então, eu monto sempre um esquema com meus alunos, acho que eu já falei até na turma de vocês. Primeira pergunta, quando a gente quer partir para uma pesquisa, é se perguntar o quê? Para responder o quê, eu vou ter o tema devidamente delimitado, e do tema delimitado eu extraio o problema de pesquisa, que é o meu objeto de estudo. Pronto, respondi o quê. Aí, depois, eu vou perguntar para mim, por que eu vou estudar isso? Aí tem a justificativa do estudo em que eu vou destacar a relevância social, a relevância científica. A relevância até para mim, pesquisadora. Mesmo que eu não coloque em primeira pessoa, porque é a linguagem pessoal, mas eu posso dizer que o pesquisador, a pesquisadora, no meu projeto, tem interesse, em particular, por esse tema, devido à sua experiência, da sua vivência, tal. Não tem problema. Mas destacando sempre o individual, mas destacando sempre o social e o acadêmico. É importante para a comunidade científica, esse estudo vai contribuir com as discussões, é importante para a sociedade em geral, é bom alertar a sociedade sobre o feminicídio, é bom ampliar a discussão sobre infanticídio, sobre abuso infantil, enfim, tantos temas, sobre pensão alimentícia, sobre assédio moral, tem muitas possibilidades. E nossos temas da área jurídica são muito vinculados ao sociológico, não é, gente? Hoje, graças a Deus. Não é uma coisa só dogmática, normativa, mas ampliou-se essa discussão. Então, é isso. Isso é pesquisa. Você justificou por que vai pesquisar determinado tema, que está com a relevância social, aí você vai responder a pergunta, para quê? Aí você, no para quê, você vai definir os objetivos da pesquisa. Atenção, não é o objetivo do projeto. O projeto é só um planejamento da pesquisa, é
Você planejando o que vai fazer, por que vai fazer, para que vai fazer. E com a base teórica, faz os fundamentos, né, teóricos legais do seu trabalho, e faz as referências. Então, para quê? Aí você elabora um objetivo geral, né, e decorrentes do objetivo geral, você enuncia pelo menos 3 objetivos específicos. Para você alcançar o geral, não precisa você se deter em nenhuma ação. Se você conseguir realizar os específicos, você alcançou o geral. Porque, como eu disse, os específicos são decorrentes do geral. Alcançou os específicos, beleza, o geral está alcançado também. Ok? Aí você diz, pronto, já tem objetivo, já tem um tema delimitado, já tem um problema de pesquisa definido, já tem tudo ok. Qual vai ser a base teórica? Aí entra aquela questão da revisão da literatura. Atenção, revisão da literatura não se confunde com pesquisa bibliográfica. São muito parecidas. As duas coisas, às vezes, a gente confunde. Mas a revisão da literatura é um momento em que eu, pesquisador, vou às fontes buscar outras produções de outros pesquisadores sobre o meu tema. O que é que as pessoas estão dizendo sobre esse tema que eu estou pesquisando? Eu faço aquela coleta de dados, eu faço aquela seleção de textos. Aí, para eu escolher, eu tenho que saber o que eu quero. Se a gente não tem um conhecimento prévio, a gente não sabe escolher quais são as melhores, qual é a melhor bibliografia para a gente. Então, selecionar as fontes requer um conhecimento prévio. Valendo! Não é bom, descarta. Lê outro artigo, não é bom, descarta. Lê outro, isso aqui é bom, tem uma coisa aqui que eu acho fundamental. Aí você já vai fichando. Uma dica para construir um bom referencial teórico é você selecionar o material. Eu estava estudando um negócio aqui, eu separei um monte de livro, depois eu mostro para vocês. Eu separo logo, é isso aqui que eu posso disso aqui que eu posso me utilizar. Separei, aí eu vou procurar aquilo que eu estou precisando. Às vezes eu não encontro, mesmo tendo separado. Aí eu volto em outra coluna, para não misturar as coisas. É questão de organização. Ficho tudinho, coloco o nome da obra, com as referências, porque eu vou precisar na última página do meu projeto em referência, eu já tenho a roupa serviço. Aí coloco, transcrevo trechos daquele trabalho, daquela obra lida, que podem ser úteis para eu usar como citação, aquilo que eu acho que é mais importante daquela leitura, transcrevo e coloco a página. Então, quando eu faço isso, eu abro uma pasta no meu computador, assim, referencial teórico, citações. Aí, cada uma, eu coloco o título e a obra e já coloco a transcrição com uma página. É claro que eu não vou usar tudo na hora de montar, de fazer o meu projeto, fazer a escrita científica propriamente dita. Algumas coisas que eu selecionei, eu não vou precisar usar. Mas eu terei aí uma massa, né, um material muito bom para eu ir modelando o meu trabalho. Pronto. Base teórica selecionada, isso é revisão da literatura. Quando eu for para pesquisar mesmo o tema, eu já tenho essa literatura revisada, selecionada, aí eu vou estudar. Em cima desses textos selecionados, posso até acrescentar outros. Na hora que eu vou estudar esse material selecionado, eu estou fazendo a pesquisa bibliográfica. Perceberam a diferença? Primeiro a revisão, que implica a seleção, depois os estudos desse material selecionado, pode alguma coisa ser alterada, é claro, é só uma seleção, e aí é a pesquisa bibliográfica. Geralmente, os trabalhos na área jurídica são muito bibliográficos. Mesmo que a sua pesquisa seja de campo, não vai prescindir de uma pesquisa bibliográfica, porque todo projeto de pesquisa requer um referencial teórico. Por quê? Porque o pesquisador, para ir a campo, ele precisa estar embasado teoricamente. Ele precisa ter adquirido uma base teórica suficiente para poder ir a campo pesquisar o fenômeno. Viu como é importante pesquisar? E aí, agora vamos para a extensão. Professor... Só um detalhe, professor, só um detalhe aqui que eu gostaria de contribuir e reforçar, que eu já falei. Quando a professora fala em pesquisa, evidentemente que na fala dela, ela pressupõe que sejam sites confiáveis. E com certeza a professora pesquisa no Google Acadêmico, pesquisa em revistas científicas, e o Google Acadêmico é uma ferramenta que é um site de busca em várias revistas científicas, né? Então, ali, você colocou no Google Acadêmico, é uma ferramenta que eu tenho estimulado o primeiro bloco,
assim como todas as outras turmas, especialmente o primeiro bloco, para não buscar... Professora, eu me frustro muito, às vezes, aqui na faculdade, por perceber que os estudantes, não no primeiro bloco, é isso que vocês estão aprendendo agora. Evidentemente, você não tem a obrigação de saber isso, até claro, se você fez um curso técnico, tem sim a obrigação de saber, uma faculdade, um IFP da vida, tem a obrigação de saber sim. Agora, quem não, tudo bem, estamos aqui para aprender. Agora sim, você está no 4º bloco, 3º, 6º, 10º, 9º bloco, e você não sabe que não deve citar Jus Navegante, que não deve citar Brasil Escola, que não deve citar Wikipédia. Não tem como. Você fez o quê da sua vida acadêmica? Não é, professora? Tem que buscar sites confiáveis e os periódicos da área específica que sejam bem avaliados pela CAPES. Muito bem lembrado, professor. Existe a indexação dos periódicos. Se você quer saber se o periódico é bem avaliado pela CAPES, você vai lá no site da CAPES e olha periódicos, área do direito, aí você vê lá a classificação. A1 é o top, né? Aí vai de A1 até A4, se eu não me engano, e a gente aceita, até B2 como uma referência muito boa. Isso. Aí, por exemplo, é interessante comentarmos, muito, muito pertinente sua colocação, com relação à qualificação do periódico, do artigo, né? E também destacar o ano. Eu peguei um trabalho científico, um artigo aqui da faculdade, que a pessoa citou um artigo de 1990. Eu falei, não tem como, tudo bem, se for, acho que nem livro, não tem como você citar, porque as leis mudam, principalmente no direito. Uma coisa é você citar um poema, né, em outra área, né, enfim, mas falando sobre feminicídio, você citar ali como uma referência principal do teu trabalho, né, nem estava comparando nem nada, estava citando para fundamentar uma fala da pessoa. De 1990, a Lei Maria da Penha não estava nem criada, falando de violência, crime contra a honra, que é favorável. Isso aí não tem... Porque existe uma coerência, né, nessa base teórica. Justamente. Então, eu sempre recomendo buscar artigos de 5 anos. 5 anos para frente, né? Até 2015 é aceitável, né? 2015 eu costumo dizer para os meus alunos que existem as fontes clássicas, que são anacrônicas. Por exemplo, a Constituição Federal de 1988 não vai mudar esse ano de publicação. Então, sempre vai ser de 1988. E em outras ciências também tem outras fontes clássicas. Você pode citar uma obra de Aristóteles, antes de Cristo, não sei, é secular, é milenar essa obra. A Poética de Aristóteles, por exemplo, é uma fonte clássica. Não vai mudar o ano de publicação em função do trabalho científico de ninguém. Então, selecione obras clássicas, fontes clássicas, de fontes atuais. Então, o que a gente... Esses artigos, teses, dissertações, monografias, trabalhos científicos, você procura de 5 anos para cá, como bem pontuou o professor atual. Mas as fontes clássicas não tem jeito. Você vai utilizar a data de publicação que pode ser de 100 anos atrás, sem problema nenhum. A pessoa que vai julgar o seu trabalho, o avaliador, ele vai perceber o que são fontes clássicas do que são fontes mais atuais. Então, o artigo não tem cabimento você trabalhar com fontes muito de 20 anos atrás. Muito bem colocado. Justamente. Então, assim, só um alerta, né? Vocês estão produzindo e, enfim, vão produzir trabalhos na disciplina da professora, nas outras disciplinas. Tenham zelo, né? Acho que é importante. Eu até divulguei agora que a primeira lei no grupo, né? A primeira lei que o acadêmico tem que obedecer, antes mesmo até da Constituição, é a ABNT. A ABNT é a Constituição do estudante. Por mais que as faculdades tenham, né, flexibilização com relação às normas e tal, pode criar a sua própria norma, mas a ABNT é nacional. Tem a APA, tem outras, mas a ABNT... Os manuais de elaboração de trabalho de conclusão de curso das universidades seguem a ABNT, geralmente. Ele não pode definir uma norma, não é? Justamente. Então, professora, por exemplo, o que nós estamos fazendo aqui é extensão. E eu posso tornar, da minha disciplina, um pedacinho dela, uma vírgula dela, uma extensão. O que nós estamos fazendo aqui é muito bonito. Eu nunca tinha feito isso na Faculdade Cerrado, dedicar uma aula, um encontro nosso, e por coincidência,
A segundo horário é meu, da disciplina de Filosofia e Direito, então vamos ficar aqui até as 10 horas. Tô brincando. Vamos jantar, não, você deu louco. Isso mesmo. Então, pode falar, fica à vontade para falar. Eu sei que você foi diretora da extensão, se não me engano, do Instituto, né? Foi. Fala um pouco sobre essa experiência de extensão, o que é extensão, qual a transformação social que ela traz para a gente. Nesse cargo, eu não tenho muito o que falar, não foi um período muito turbulento na instituição, politicamente falando, né? Então, eu tenho muito mais experiência na implantação do campus Piripiri, a direção-geral, que envolve atos administrativos e pedagógicos, terminava coordenando a equipe pedagógica e também administrativa. A gente termina abarcando as duas coisas, porque esse binômio, ele não se separa, ele é inseparável. O administrativo existe em função do pedagógico. E no pedagógico estão essas três áreas. A minha experiência de diretora de extensão no IF foi muito breve, em razão dessa turbulência política que eu mencionei. Então, aí assim, mas como docente, eu tenho alguma experiência com atividade de extensão, como essa que você está propiciando aqui para a gente, palestras, agora são lives, né? Nós estamos na moda. Então, palestras, oficinas. Em 2018, eu fiz uma atividade de extensão na Uninasal com alunos que iam fazer ENAD. Existia uma cultura anti-ENAD na instituição. Os alunos achavam que fazer ENAD estavam fazendo um favor para a faculdade. E aí, aqui também. Depois eles ficaram sabendo que para receber o diploma tinha que ia constar lá a nota dele do ENAD, o exame do ENAD. Aí eles começaram a mudar a mentalidade. Gente, aí eu sou avaliadora, eu já elaborei itens e já revisei itens de ENAD. Antes de atuar na área jurídica, quem não pode inventar coisa, não é? No currículo, eu me inscrevi para a parte de cultura geral, aquela parte de linguagem. Depois que eu comecei a atuar como docente na área jurídica, eu já me inscrevi para o curso de Direito e fiz a revisão de itens do ENAD de 2018. Mas vi os itens conforme eram elaborados pelos elaboradores, aí ia para eu fazer a revisão. Existe um checklist para a gente fazer a revisão, a gente passa por uma capacitação, e aí eu aprendi, não é? Eu tinha feito a capacitação anterior, antes do direito, também na outra área, já revisei itens na área de linguagem, na área de economia e depois na área jurídica. E aí eu montei essa oficina, foi extensão, inclusive até fora do horário de aula, nós fizemos num sábado. Eu e uma colega também da área de letras e do direito, a gente tem muita afinidade para trabalhar juntas. Eu fiz mostrei a estrutura da questão do ENAD, no tipo de múltipla escolha, aquele que é de resposta única, aquele que é de acessão razão, e aquele que é de múltiplas respostas, BOF, depois você marca a sequência nas alternativas. Mostrei essa estrutura a partir de um texto base, de um enunciado, interpretando o item com eles, porque o grande problema das provas do ENAD, do Enem e de concursos é a interpretação da questão. A gente sabe disso, às vezes a gente tem que estar atento que o texto base propicia de informação e ao que o enunciado está pedindo que você execute. Tem que estar atento. E, além disso, só que uma resposta correta, você tem que prestar atenção, porque os distratores, que são aquelas alternativas que não são a resposta correta, a gente chama de distratores, que é para distrair mesmo, eles são verossímeis, eles não podem ser coisas absurdas. Tem que ter alguma verossimilhança, tem que parecer verdade, mas não é. Então, eu fui mostrando isso para os alunos, selecionei questões do ENAD, de ENADs anteriores, mostrei para eles. Depois eu elaborei da minha disciplina, que na época era Ciência Política e Teoria Geral do Estado, eu elaborei algumas questões no padrão ENAD, mostrei para eles a resposta, e também analisamos questões discursivas, porque a questão discursiva do ENAD também tem critérios estabelecidos. Eles fornecem um texto, diante disso, discorra sobre isso a partir, aí A, aí dá o critério, B, outro critério, C, dá outro critério. Então, você vai responder a pergunta com base naquela sequência de ideias. Se não fizer assim, você perde a questão. Então, isso foi visto na internet, você vê, né? O cartazinho que a professora, a coordenadora da época, publicou na internet. E a Universidade de Santa Catarina viu o cartaz
meu nome da minha colega, o título da atividade de extensão, e quem entrou em contato com a gente foi a coordenadora de extensão, coordenadora do Núcleo de Pesquisa e Extensão, achou interessante, estão querendo isso para a faculdade, universidade, é Unioeste, de Santa Catarina. E aí, então, acharam, não pelo currículo lá, acharam e-mail e entraram em contato e pediram para a gente realizar essa atividade remotamente em julho, 5 de julho. Eu já me comprometi com a que a gente vai se remunerar, porque é uma atividade que não é da instituição que a gente trabalha, é um trabalho que eles estão contratando. Mas eu achei bacana, porque nós já ultrapassamos as fronteiras, já estamos em Santa Catarina. Uma atividade feita em 2018. Para vocês terem ideia. Então, é a extensão da extensão, né? Não, professor? É verdade. Ultrapassando as fronteiras, interestadual. Então, é uma atividade extra sala de aula, além de sala de aula, e extramuros também, que a gente está falando de uma atividade feita com os alunos da instituição, que é extensiva, porque ela vai além do conteúdo de uma disciplina sistemática, organizada de modo sistemático, ela vai além, ela desenvolve outras capacidades, mas a extensão, para ser assim, mais legitimada, vamos dizer assim, ela precisa ultrapassar os muros da instituição. Então, aí entra os núcleos de pesquisa, não é, professor? O NPJ, e atendimento à comunidade. NPPE. Ah, sim. O Núcleo de Pesquisa Jurídica. Perfeito, isso mesmo. Atendimento à comunidade, não é só simulação, é um serviço que é prestado, né, à comunidade externa. Então, a extensão da extensão é maravilhosa, porque você trabalha extra sala de aula e extra muros também, prestando um serviço. Muito interessante você tocar nessa questão do NPJ, Núcleo de Prática Jurídica, para explicar para vocês, né, como a professora falou, é dar assistência à população, né, é tirar dúvidas, de fato, é uma consulta jurídica que a população vai fazer ali no Núcleo de Prática Jurídica. Vocês entrarem na faculdade, vocês forem na faculdade, evidentemente usem máscara, mantenham o distanciamento social, vocês vão ver lá que tem uma sala, é evidente que não está tendo atendimento, porque é só online, mas tem uma sala de prática jurídica, onde as pessoas vão, onde as pessoas são convidadas a ir para sanar possíveis dúvidas, possíveis, né, leads que acontecem e promover, assim, um esclarecimento. É um trabalho social, claro, evidentemente você está treinando, né, sua capacidade de conversar com clientes. De conflitos. Isso, né? Mesmo, né, de CNV, de justiça restaurativa, enfim, né, todas... né, da prática jurídica em si, né? Muito importante que a professora falou desses cursos, por exemplo, ela fez o ENAD, muito importante, professora, você falar sobre isso, sobre o ENAD. Nós estamos aqui tentando implantar, né, eu acho que vocês do primeiro bloco perceberam, né, que o ENAD acontece esse ano, tem uma confusão aí no calendário, evidentemente que, né, é um momento atípico, né, mas estava previsto para o ano passado, não foi ano passado, está previsto para ser esse ano em novembro, meados de novembro, dezembro, desse ano, com a turma do nono bloco. E, de fato, estamos fazendo um trabalho com o nono bloco de conscientização mesmo, de sensibilização. E, atenção, mas o que vai impactar no primeiro bloco que não vai fazer o ENAD? Olha, impacta e muito, como a professora colocou, os estudantes, né, estavam aí, de certo modo, tendo um bloqueio, porque olha a mentalidade, que vai ajudar a instituição. E o que tem se ajudar a instituição? E o que tem se ajudar a instituição? Não é a sua instituição. É a sua instituição, meu Deus. Melhor ainda, né? Você melhor ainda. Representa e ela lhe representa. Justamente. Essa reciprocidade. Então, isso mesmo. Então, se o ENAD for baixo, é uma nota. Todas as faculdades particulares do Brasil fazem, para saber o índice, né? É uma pontuação que a faculdade... É um termômetro para saber se ela está boa ou se está ruim. É o índice do aluno, professor. Isso mesmo. Como esse aluno está saindo dali, como ele está se informando. Muito bem lembrado. É um índice de vocês. Então, se, por exemplo, tiver o ENAD 1 e a pessoa que está do outro lado ali, né? Você vai concorrer a uma entrevista de emprego, alguma coisa do tipo. E tudo hoje é virtualizado. Tem um link de que você bota o teu nome ali e lá já sai, né, o perfil. E eu me interessei, você tem competência, diz que tem, né, participou de extensão, participou de pesquisa. Mas vai ver a faculdade, tem ENAD 1. Essa faculdade, os estudantes estão mal.
porque ali não é a faculdade em si, mas, vamos dizer assim, a culpa, né? Vamos o colocar aproveitamento do aluno. Isso, o aproveitamento é dos alunos que fizeram. Eu fiz ENAD quando eu terminei a administração pública na UESP, e todos nós fizemos. Né? Tinha alguns alunos que estavam brincando logo, e aí a líder da turma, né, elegemos logo uma líder, a líder da turma botou moral, ó, não, brincadeira aqui não, vamos valorizar, nós estudamos, vamos... Então, assim, mostrava a seriedade no momento ali, e eles imediatamente se recompuseram, né, para fazer a prova direitinho, porque ali é a instituição. Então, vai passar 4 anos aqui, aí vai sair com o ENAD 1. Não, peraí. Né? Repercutinal para seu currículo. Não é? Perfeitamente, isso mesmo. O Marcos tem uma pergunta. Uma coisa que chama a atenção da gente é quando a gente vê a nota de uma instituição também de mestrado e doutorado. Por exemplo, Isso. O curso de letras, doutorado em letras, foi avaliado pela CAPES em nota 5. Que é uma da UFP? Da UFPE. Isso, da Pernambuco, né? Isso aí dá um orgulho na gente. Mas tem o doutorado pela UFPE, que é nota 5 pela CAPES. Muito bom, excelente. Assim também, excelente. A avaliação da instituição, né, professor? Isso. Tem a de autorização de curso, depois tem a do recredenciamento. Aí, quando o MEC vem fazer a avaliação, segundo alguns critérios do instrumento de avaliação deles, né, que ele torna conhecido pela instituição, e aí, de acordo com aqueles critérios, a faculdade recebe uma nota. O curso de Direito não pode mais tirar 3, não é? Senão não autoriza. Tem que tirar 4, senão nem autoriza o curso. Isso mesmo. 4 e 5. Então, assim, depende de vocês também, né? Claro que acontece se eu não me engano, de 3 em 3 anos, não é isso, professora? 3 em 3 anos, isso mesmo, ENAD. A turma de vocês não irá fazer, o terceiro bloco vai fazer, e o 9º, que vai para o 10º, também vai executar o ENAD. Mas não é porque não vai fazer que... vocês não escapam. Né? Isso mesmo. Não é porque não vão fazer que... não, vamos relaxar e está tudo certo. Não, a faculdade aqui, ó, a gente oferta extensão, oferta o PIBIC, 40% de desconto, professora. 40% de desconto na mensalidade. A monitoria, né? E aí depois eu gostaria que você falasse da importância da monitoria e do PIBIC. Antes disso, o Marcos tem uma pergunta. Diga. Marcos. Não foi nada a minha pergunta, era só essa curiosidade aí de quanto e quanto tempo a ENAD era avaliado na instituição. Isso. Eu não entendi, Marcos. De quanto em quanto tempo? O ENAD? Isso. O ENAD é de 3 em 3 anos. Isso. Tivemos ENAD no curso de Direito em 2018. Aí, nos anos subsequentes, tivemos de outras áreas. Direito, não. Agora, em 2021, vai ter Direito e alguma área que teve ano passado não vai ter. Isso. Então, ele é cíclico de 3 em 3 anos para diferentes cursos. Quem fez ano passado não faz agora o curso. Eu não sei quais são. Eu sei que o último de Direito foi 2018, que eu trabalhei na revisão dos itens. E vai ter agora 2021. Como é avaliado? Como é avaliada essas provas? São provas no estilo das provas do Enem. Aquelas questões contextualizadas, né, pela experiência que eu tenho de verificar os itens, colocam um texto básico, colocam a situação, problema, e faz a pergunta com alternativas para você interpretar aquela situação, problema, com base naquele texto que contém informações, você vai articular isso e vai encontrar a resposta correta. É muito interpretativa, é semelhante à do Enem, só não é igual ao Enem, porque o Enem reúne várias ciências no mesmo compêndio. E você, no ENAD, vai avaliar somente disciplinas jurídicas. Aí, humanas, né? Assim, sociologia, filosofia, economia. Tem a parte geral, né? Isso. A parte geral, tem específicas, coisas que você vê no curso. Filosofia, sociologia jurídica, né? Penal, civil, hermenêutica, conteúdo de disciplina do seu currículo. Mas é uma prova só, de uma área só, não mistura áreas. Pode ocorrer, e acontece muito, é muito frequente essa dinâmica, de uma questão
agrupar o conhecimento da hermenêutica jurídica com civil, ou da hermenêutica com criminal, porque a partir da interpretação da lei que, né, existe a aplicação e a construção do argumento para o processo decisório. Então, essas coisas se articulam de uma maneira muito dinâmica na mesma questão. É preciso a gente perceber os ligamentos, né? Que as coisas não são estanques, elas se articulam. Certo? Excelente, excelente, né? Acho que o Marcos também, porque avalia de 1 a 5, né, Marcos? Parece ser um pouco estranho assim, né? É pouca nota, né? Por que é de 1 a 5, né? Por que não é de 1 a 10, de 1 a 1000, né? Enfim. São os scores, mas o 5 aí equivale a 10. O 5 equivale a 10, né? É só uma questão de scores mesmo. É bem numérico. Acho que é para simplificar. Eu também, quando comecei, assim, na faculdade, eu achava estranho, né? Os periódicos serem em ordem alfabética, né? A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5 não, B4, e aí tem o C que está começando. Eu achava estranho isso, não entendi. O C é péssimo, né? O C é péssimo. Mas todo mundo começa no C, né? Aí eu ficava achando estranho isso, não entendia. Depois um professor de metodologia científica, eu perguntei para ele, falei, não, Topa, aqui de fato, é uma ordem crescente, né? Então, até o C é péssimo, não publique nela, ou então você pode publicar quando está na faculdade, não tem problema nenhum, já para alimentar teu currículo, né? E aí depois você vai aumentando, né? Vai fazer uma pós-graduação. E lembrando, por falar em pós-graduação, né? Eu levei muita rasteira dos periódicos, porque eu não me atentava ao escopo ou até da revista e até mesmo às regras de quem pode publicar. E a maioria dos periódicos só aceita se tiver um mestre ali, ou um doutor, né? Ou um doutor. Por exemplo, tem periódicos a USP, por exemplo, só aceita publicação de doutor. Eu já fui lá, olhei, tinha até alguma coisa aqui sobre Kafka, né? Sobre Baudelaire, mas eu até gostaria de publicar, mas só aceito... né, professor? Isso mesmo. Mas não aceito, só aceito se tiver doutorado. Entende? Então, assim, olha a importância. E o que eu percebo aqui na nossa região, professora, é que as pessoas só se interessam em advogar. Ou, claro, concurso público é importante, mas não almejam um mestrado, vamos dizer assim, se limitam numa lato sensu, ou seja, uma especialização lato sensu. Que não é errado, é bom e tal, mas... Você pode ser um promotor de justiça, um juiz com um currículo esplêndido, você pode ter publicação aí, A1, A2, em tudo quanto é de periódico, e ser muito famoso, cheio de publicação aí, escrever livro e tudo mais. Uma Isso coisa mesmo. não é incompatível com a outra, não. Perfeitamente, né? Perfeitamente. O que eu percebo aqui, terminei a faculdade, fiz o AB, agora eu vou ser advogado. Aí pronto. Faz uma pós-graduação numa faculdade de esquina aí, qualquer de 6 meses você tem o diploma, o certificado, aliás. Compra o TCC, né, professor? Compra o TCC, e aí tá tudo certo. Tá tudo certo. Então, assim, não tem valor, né? Não tem brio o profissional, né? Então, olha, nós estamos oportunizando a vocês, e aí eu gostaria de também que a professora falasse do PIBIC, né? E aí já estamos caminhando para o final, né, da nossa fala. Não vai ter a aula segundo momento, né, porque senão fica cansativo para vocês. Vocês vão concluir a atividade de filosofia que tem para concluir, e aí, claro, descansado um pouco também, não é pecado descansar. Você não Big Brother, não. Isso mesmo, descansar, isso mesmo, né? Nada contra. E depois com um olhar na disciplina, na plataforma. Bem, professora, sobre a sua experiência com o PIBIC, né? Eu vi no seu currículo também, você foi orientador e tal. Eu trabalhei com o PIBIC no IFB, avaliando o artigo, selecionando, né? Como é que eu diria? Uma avaliadora dos projetos. Os docentes submetiam junto com o aluno, e a gente fez essa avaliação, eu e outros componentes da comissão. Trabalhei com o PIBIC também junto com meus alunos, desenvolvendo atividades. O PIBIC é um projeto de iniciação científica, é feito mesmo no curso de graduação, porque o aluno ainda vai começar a atividade de pesquisa científica dele, para principiante, para acadêmico.
Então, é muito claro, é importante, dá um respaldo muito grande. E aí você começa a desenvolver projetos. Eu conheci alunos no IFP, pesquisando no IFPIC, que fizeram dos seus projetos, que eram incipientes a princípio, eles transformaram em grandes projetos, que vão trabalhando junto com o orientador, né, o professor orientador, em parceria, e daí toma gosto na pesquisa e amplia. Então, pode um projeto elementar, rudimentar ainda, que nasceu ainda de uma ideia ainda meio mal formulada, que ninguém começa as coisas sabendo tudo. Aquilo ali vai tomando corpo e vai se redimensionando, e você vai encontrando caminhos, porque projeto é projeto, gente, é sempre um planejamento, ele vai sendo reformulado e vai sendo aperfeiçoado no processo. Então, durante a pesquisa, a gente tem que rever o projeto para fazer os ajustes necessários nesse plano inicial, porque geralmente, quando a gente se encontra na pesquisa, o nosso projeto já está transformado, que é um plano inicial, que não se cumpre sua integralidade. Muitas vezes, porque não é porque foi mal planejado, não, é porque a pesquisa vai mostrando caminhos para a gente. Se o pesquisador olhar atento, ele vai percebendo esses caminhos, esses rumos, e vai ajustando. Não precisa ficar irredutível num caminho que não vai dar em nada, porque no meu projeto inicial estava assim. Não, volta lá no projeto, conversa com o professor, encontrei esse resultado aqui. A gente tinha pensado assim, vamos mudar isso aqui. Então, planejamento é sempre ajustável. O importante é a execução da pesquisa. Sobre a pesquisa então, na área jurídica, gente... Diga. Não, diga, professor. Pode falar. Não, sobre a pesquisa na área jurídica, eu queria só destacar o seguinte. Eu andei dando uma lida sobre essa questão da produção científica, que um passo é a investigação. Primeiro passo, né? O segundo passo é a produção. É você fazer um relatório da sua pesquisa que resulta num artigo. Você coleta dados pesquisando, você analisa dados no trabalho científico, e o terceiro passo é publicar esses dados. Então, investigação, produção e publicação. São 3 passos, né, na sequência. Você não vai publicar sem ter investigado e nem vai produzir, ou seja, não vai escrever sem ter investigado. Existe essa sequência. Então, os trabalhos na área jurídica, eu andei pesquisando, até esse autor aqui que eu encontrei. Estão vendo? Eduardo Bittar. Eduardo Bittar. Olha aí, gente, eu utilizo o livro dele de Filosofia do Direito. Eu gosto muito da excelente. A linguagem jurídica, a argumentação jurídica. Ele é muito bom. Hermenêutica também. Aqui ele discorre sobre a pesquisa jurídica, falando que no passado recente, a pesquisa jurídica ela era muito normativo, dogmática, muito um estudo de casos assim, atrelado exclusivamente às concepções normativas e aos dogmas. Depois ele acrescenta que nos últimos tempos a pesquisa jurídica a pesquisa científica na área jurídica já se expandiu, cresceu muito, já mudou inclusive a natureza das produções. Eu transcrevi um trecho aqui, eu vou ler para vocês, peço licença. Eu achei muito interessante. Olha. Mudança recente na qualidade da produção intelectual na ciência do direito. Ele diz que políticas desenvolvidas pelo MEC e outras agências de fomento, né, e eventos que foram promovidos para incentivar a produção de docentes e discentes. Esse processo remonta a uma portaria que ele cita de 94 como um marco normativo. E aí foi se consolidar em 2004, com a resolução do Conselho Nacional da Educação. Daí, a partir desse momento, houve um espaço, assim, uma expansão notável na pesquisa jurídica a partir do ano de 2000. Então, veja que foi um processo. A norma em 94, a resolução do Conselho Nacional de Educação em 2004, até que nessa década de 2000, 2010, foi que a pesquisa jurídica ganhou um espaço notório. Ele diz que os trabalhos estão cada vez mais interdisciplinares, eu chamo a atenção para isso, né? Criteriosos e investigativos. Em termos de quantidade também cresceu, que nunca se produziu tanto na área do direito como a partir da primeira década do século XXI no Brasil.
Aí tem um reconhecimento da CAPES sobre isso. E outra coisa também que o espaço editorial aumentou. Vou ler bem aqui, entre aspas, o comentário da CAPES. O registro mais atual sobre esses avanços tem sido fornecido pelo documento de área 2013, produzido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, área do Direito. Tá nesse documento de área escrito o seguinte, sobre o curso de Direito. Hoje, a produção científica brasileira da área do direito adquiriu inserção e respeitabilidade internacionais, que se deixa traduzir pelo elevado número de publicações e participação de docentes e discentes brasileiros no exterior, bem como o despertar do interesse pelas escolas superiores brasileiras da área jurídica. Veja como a própria CAPES reconhece, né, a expansão, o espaço que se ganhou nas publicações. Antes era muito diferente. É como o professor disse, o advogado, o jurista, a pessoa concluiu um curso jurídico, só queria saber de advogar e não estudava mais. Quando publicava alguma coisa, era muito restrita. Não existia essa interdisciplinaridade. Eu chamei a atenção para isso, porque você pode pegar o seu tema jurídico e associar com diferentes temas sociológicos, psicológicos, não é? Antropológicos. Existe essa amplitude na área do direito. Com a linguagem, a filosofia da linguagem. Minha monografia no curso de Direito, eu fiz sobre a linguagem jurídica. Aproveitei a minha tendência para a área da linguagem, juntei as coisas. Professor, seu microfone. Tá, obrigado. Eu fico assim, pensando, olha, esse ano passado e esse ano eu tive muita dificuldade, não é por causa que estamos na pandemia, não, mas sempre foi assim, até mesmo com outro coordenador, excelente trabalho ele fez, o professor Abigail Guerra. Então, assim, ele narrou, né, relatou, atual, você vai ter grande dificuldade de chamar, não é nem de chamar, mas de adular os estudantes, adular os estudantes para participarem do PIBIC. A monitoria sempre aparece porque é um trabalho que não gera um produto, né? Mas eu até coloquei no edital que tem que fazer um relato de experiência, alguma coisa do tipo, para ter alguma produção. E, por incrível que pareça, eu tive que, de fato, adular os estudantes. Você pode participar, e aí abram bem os ouvidos. A partir do primeiro bloco, né? Então, a partir do terceiro bloco, você já pode participar do PIBIC. A partir do terceiro bloco. Então, esse ano, infelizmente, não tem como vocês participarem, mas, terceiro bloco, saiu o edital, presta atenção, o edital é a lei do PIBIC, é de todo o concurso, de toda a seleção. Então, fiquem atentos ao site da faculdade, as mensagens no grupo, que eu sempre coloco no grupo, tá? Então, assim, para vocês participarem, não é porque é só 40%, mas porque faz diferença, uma diferença danada. Na sua formação. Demais. Professor, Sim, fica à vontade. Não perder o gancho. Gente, a formação da gente ela é continuada. Quando eu me referi à formação inicial, em termos de curso superior, eu falei da graduação, não é? Que é considerada a formação inicial. Mas a nossa formação começa na educação infantil e há de infinito. A gente faz todo o processo da educação básica, faz a graduação, faz pós-graduação na licença, ou estrito senso, ou ambas, e você pode chegar até a PhD, mas a gente precisa estar lendo, aprendendo, discutindo ideias, trocando informações, conhecimento, estudando e aprendendo sempre. Até para vir conversar com vocês, essa conversa informal, eu tive que ler meio que esses pareceres da CAPES e me inteirar um pouco mais sobre a pesquisa na área jurídica e ver como é que a CAPES se posiciona em relação a produção científica na área do direito. Eram coisas que eu tinha deixado, não estava atenta, e de repente já foi uma informação que eu obtive, uma informação a mais. É muito bom. E nosso processo de formação ele é continuado. E se dá pela formação acadêmica, pelas vias acadêmicas, e se dá também na veia do profissional. Enquanto a gente está trabalhando, a gente está aprendendo, e está se capacitando no dia a dia, nas rotinas de trabalho. É formação que a gente chama em serviço, né, professor? Está compartilhando aí, professor? E aí ficou mudo.
Isso, obrigado. Eu só vou compartilhar aqui o currículo da professora Francisca Marta, nós somos charás, viu, professora? Francisca Marta Magalhães de Brito, eu sou Francisca Atualpa, né? Poucas pessoas me conhecem como Francisco, mas é um nome que desperta muitas recordações, né? Chico Buarque, Chico César, sempre remetem, né? Me remete a estes grandes nomes da literatura, da música brasileira. Bem, enfim, olha só. Aqui é o currículo da professora, currículo Lattes da professora Marta Magalhães. Isso, o currículo Lattes, né? Vocês podem perceber que aqui é o resumo, né, do currículo Lattes. Então, se vocês não têm, não tenho currículo, como é que faz? Já falei para vocês, tem uma ferramenta nova chamada YouTube. Lá ensina a fazer o currículo. Você pode digitar lá, como criar um currículo Lattes. Você vai ter tutoriais brilhantes de como fazer um currículo Lattes lá na plataforma do YouTube. Então, não temos deixa aqui... fazer, depois vai fazendo e vai alimentando. Isso mesmo, né? É uma construção, você não vai colocar tudo, né? Se você tiver algum certificado já, é uma construção. Eu só estou em ensino médio. Coloca só ensino médio, não tem problema. E diz que está cursando direito também, né? O primeiro bloco do curso de direito. Né? Temos aqui o endereço, né? Esse endereço aqui que eu peguei para divulgar. Eu também posso divulgar o ID do Lattes, ou seja, esse número aqui é a identificação da professora, né? Você coloca buscar currículo e tem esse código, né? Então, assim, como ela é citada, é assim o nome dela, né? A citação é Brito, geralmente é o último nome, né? É o último nome, Brito, tá? E temos aqui o endereço, ela não colocou, e de fato, às vezes, nem é bom colocar assim, né? Porque por questão de privacidade. Temos a formação dela, o doutorado, e ela fez questão, né? CAPES 4, olha aí. Colocou aqui o conceito. Temos orientador. Quando aparece essa bolinha aqui, é porque ela Era 5, professor, passou para 4. Mas tá ótimo. Tá bom também, 4 é ótimo, né? Então, temos aqui, quando aparece essa bolinha... atualiza, tá vendo aí? A CAPES atualiza. Isso. E aqui dá para ver que ela já atualizou o currículo dela. Olha aqui, a última atualização foi no dia 12/4. 12/4. Então, acho que já se tornou hábito, né, professora? Se tornou hábito. Se eu faço uma palestra, se eu recebo uma declaração de uma participação no evento ou publico um artigo, eu já boto logo. Então, é excelente. Eu divulguei o link do currículo da Lattes da professora, tem aqui o mestrado em Ciências Pedagógicas, especialização em pública, é dividido por partes, por categorias, formação acadêmica, dê uma passeada no currículo, não tem curiosidade de conhecer, testemunho para nós seguirmos, né? Para seguirmos, sim, olha só, 2018, capacitação para elaboradores, que ela acabou de mencionar, né? A questão do ENAD, né? Universidade de Pernambuco, Universidade Federal, aí vem. Nossa, vou passar aqui até 10 horas, de fato, só lendo o currículo da professora. As disciplinas que ela ministrou, depois temos aqui, ela trabalhou também na Fundação Bradesco, trabalhou na Santa Maria do Gorete. Olha, então, tudo que ela falou, por que eu estou fazendo questão de fazer isso? De abrir o currículo da professora. Gente, nós estamos vivendo em um momento que as pessoas costumam mentir sobre a pesquisa. Sim, sim. Sobre a pesquisa. Evidentemente que eu não estou fazendo, vou comprovar se ela é. Não, mas de fato, tem a vasta experiência acadêmica em projetos e tudo mais. Olha só o que eu vi outro dia, professor. E acho que vocês viram também. Isso é importante. Uma pessoa, né, enfim, de uma determinada instituição, colocando as reuniões que ela participava. Reunião pedagógica, se ela participava do planejamento da reunião, ela colocava também. Isso não é produção científica, isso não é pesquisa, isso não é ensino, né? Então, assim, olha a quantidade de periódico, revisor de periódico, nossa, isso conta muito ponto para o currículo. Olha a quantidade, 2019 isso, recente. Então, é uma pessoa que se manteve produtiva, né, e a produção não parou. Até outro dia... Eu nem botei os últimos, professor. 2020 para cá, fiquei meio perdida no tempo. Mas todo mundo, né?
As Isso disciplinas mesmo. também, as disciplinas que eu ministrei também não Professor. avancei mais. Né? Então, assim, só para concluir rapidinho, e guarde o pensamento, por favor, que sua fala é importante. Olha só, atuação nas áreas, ela vai colocar o inglês, né, o espanhol, as línguas que ela domina. Aí depois temos aqui a produção dela, os artigos completos em periódicos, tá vendo? Em ordem cronológica, que você pode ver, né, em número de citações, na Cielo, enfim, nas revistas. Mas olha aqui. Então, assim, eu de fato fiquei algum bom meia hora, uma hora, assim, falando, vendo, analisando, que eu gosto muito de literatura, vou ver o que essa professora estudou, né, de literatura. Então, é muito, muito instigante olhar e observar o quão ela tem um apreço pela produção, em toda a sua vida. Se você não tem um ano sequer que a professora não tenha ministrado, feito alguma coisa de produção, então isso é muito bonito de ver. E exemplo para nós, né, iniciantes na vida acadêmica, na pesquisa também, né, participação em congressos, em eventos. Isso aqui, a extensão, já vai para o currículo de vocês. 5 horas, enfim. E aí tem as categorias, seminário, encontro, né, como vocês estão vendo aqui, encontro, seminário, conferência, e assim sucessivamente. Então, assim, apresentação em congressos, comunicações, olha aí, trabalho de conclusão de curso revisado, muitas monografias, nossa senhora, excelente, gente, excelente. E claro que tem a opção de imprimir e baixar o currículo. Então, assim, só para mostrar para vocês, e eu falo realmente de peito aberto, né, que é muito bom ter no nosso Piauí, né, pessoas que, de fato, valorizem a pesquisa, né, que valorizam, melhor dizendo, que valorizam a pesquisa. Então, assim, fica de testemunho para vocês, de exemplo para vocês. Professora Marta aí, tá de parabéns, professor, o currículo, nossa, muito bom. Quem queria falar, pode falar. Deixa eu só apresentar a vocês o currículo resultante da minha tese de doutorado. Tá vendo aqui? Viagens para... Fim de ida. Fim de ida. Eu estudo sobre os contos e prefácio de Tutameia, os contos de Guimarães Rosa. E por que eu chamo de Viagem para Fim de Ida? É uma referência ao modo narrativo, de trás para frente. Não é fim de ida nostálgico, não, gente. É a técnica narrativa de Guimarães Rosa. Mas é enigmático, não é o título? Sim, fim de ida. Poxa, como é que vai findar e tá indo? Foi publicado na Academia Piauiense de Letras, é o volume número 11 da série Século XXI. Na Piauiense? Da Academia. Na Piauiense de Letras? É isso? Hã? Na Piauiense de Letras, Academia? Foi. Academia Piauiense de Letras. Ótimo, excelente. Olha aí, muito bom. Professor. Diga. É para a professora Marta. Só curiosidade, tem 44 anos que a senhora se formou já? Que o quê? Que a senhora está formada? Rapaz, eu me formei em letras em 1980. Ah, tá. É porque eu vi que, eu estava olhando aqui o currículo também, quando o professor estava falando. 80, aí eu vi lá, um bocado de ano já. 77, eu falei, caramba, a história dela é longa, viu? Muito. E eu assim... comecei a lecionar em 1981, assim que recém-formado. Não parei mais, mas já. É interessante o Taio falar isso, porque assim, eu sempre observo os intervalos que, enfim, as pessoas costumam publicar e até mesmo parar, né? Por exemplo, às vezes pegamos currículos que a pessoa, 2015, aí parou. Aí só vai fazer alguma coisa em 2020, um exemplo. Passa 5 anos aí no limbo, né? Sem fazer nada, sem produzir nada. Então, isso aí, peraí, ele ficou fazendo o quê nesses 5 anos, nesses 2 anos? E isso, para uma pessoa que vai avaliar um currículo, ele vai olhar também. E a tendência, professor, da gente, quando a gente termina um mestrado, doutorado, é parar de produzir. Isso é observado nos currículos de muitos docentes quando a gente vai fazer avaliação. Porque eu acho que fica cansado, porque não tem mais oportunidade, porque está cheio de aula. Existe essa questão. Daí, porque eu acho que a gente, orientando o trabalho científico de aluno, a gente pode publicar em parceria com eles, como coautor. Aí você não para a sua produção, pelo menos naquele instante que você não está tão produtivo, você está encaminhando o trabalho científico, te orientando, e você consegue publicar como coautor. É um conselho que eu dou, é uma saída para você não ficar no limbo, enquanto você encontra outros caminhos, não é? E aí nós estamos organizando um e-book, né?
alguns trabalhos, e aí o de Rousseau, eu pedi para eles fazerem uma associação entre Rousseau e aí a questão da democracia direta com a Constituição, plebiscito, enfim. E aí eles fizeram, não li ainda, não li ainda como é que está, como é que você vai reportar um pensador do século XVIII, né, e a atmosfera ali do XIX, para hoje, por exemplo, né, como fazer isso. E aí eu dei esse desafio para eles, e vamos ver o que é que saiu para a gente, e aí eu sempre entro em contato, destaco 2, 3 trabalhos, e entro em contato para eles, temos um grupo já no WhatsApp, né, com estudantes de vários blocos, tá certo? Então, capricho nos trabalhos, esse e-book vai ser publicado, está sendo editado, né, estamos produzindo, a produção é lenta, pessoal, não tem como, é claro que de um salto, vocês vão ter períodos que vocês vão ter 15 dias para escrever alguma coisa, e aí vocês têm que se virar, 15 dias, então assim, mas uma produção de um e-book, um livro, demora de fato, é um parto lento, né, tranquilo, sem tanta, para sair uma produção bem feita, bem diagramada, bem editada, né? Então assim, desde já agradeço a professora também vai fazer parte conosco aqui desse e-book, né, do e-book Não me dá trabalho não, viu? Porque eu sou enjoada. Professora, só uma pergunta. Pode falar. Onde é que eu encontro esse livro aí? O meu livro, gente, eu disponibilizei na Entre Livros, disponibilizei na Leonel Franco, acho que na Entre Livros, onde eu fiz a primeira noite de autógrafo, foi na academia. Mas eu tenho alguns aqui em casa, é só você está em corrente? Eu posso mandar alguns, se tiver interessado para o professor atual, né, a preço promocional de R$50, o exemplar. Manda um Mas eu tenho alguns aqui. Ótimo. Eu participei do Salip, vocês sabem, né? O Salip é anual. Acho que esse ano nem vai ter. O ano passado nem teve por conta da pandemia. Salip, para quem não conhece, é uma feira de livros em Teresina, né? Eu apresentei e discuti com o professor Romero, que é também da área de letras e literatura, e gosta muito de ler, e eu apresentei esse livro. Mas, assim, não é porque fui eu que escrevi, não, mas acho que está um trabalho muito bom, assim. Gostoso. Eu quero um livro. Todo mundo quer, né? 50, tá? Eu nem aumentei, cara, o preço de lançamento, viu, gente? Não inflacionou o livro. Não, porque nem vale a pena, né? Se vender 10 livros. Né? Professor, se tiver interesse, passa a lista que eu mando para você. Tá bom. Interessado a você, pelos correios, pelo certo. PAC mesmo, para não gerar custos. Muito altos, né? O PAC paga menos. E aí você divulga aí, se quiser. Perfeito. Gostou, Marcos, da capa? E fui eu que pensei na arte. Ficou legal, professora. Muito legal mesmo. Agora deixa eu te mostrar outro. Deixa eu dar uma olhada. Esse aqui é um livreto. O conteúdo dele é muito sintético, né? Tem a capacidade de síntese muito grande, é de economia. Esse aqui, o meu TCC do curso de economia, o professor não queria me orientar, não dizia que só se for de madrugada, baixinho, que eu trabalho mais tarde de noite, tu também. E eu não volto minha assinatura de trabalho medíocre. Acredita? Até aqui a assinatura dele, ó. Foi mexer comigo, ó, teve que assinar. Olha, assinou, muito bem. Assinou, porque ele me desafiou. Então eu pegava os intervalos, eu estudava, eu fui atrás de material, ele não facilitou, não, ele me desafiou. Mas é porque e aqui, ó, não sou feita a números, mas foi tudo calculado e revisado. Ele também revisou alguns. Numérico. Maravilha. Não é? Essa capa foi eu que criei. Na época da inflação, a moeda brasileira estava R$2 o dólar. Eu coloquei aqui o dólar sobreposto ao real, dá para ver, não dá? Dá. A balança do direito, que é a questão também da usura, que é a questão de direito internacional, os altos juros que eram cobrados pela dívida externa, e mais o seguro, que chama taxa de spread, taxa de risco, e eu defendi a moratória dos juros, olha como eu era revolucionário. Aí ficou bacana, a balança da justiça e o dólar sobreposto ao real. Que a gente fala da questão econômica, também já, intuitivamente já falei da questão jurídica, né?
E o interessante é que é o seu TCC, né? O seu trabalho de conclusão de curso da Faculdade de Economia, né? Isso. Então, quando vocês fizerem um artigo de conclusão de curso, também convidem o professor, né, para publicar junto contigo, né? Enfim, eu acho que tudo é válido, né? Aqui, como é artigo, quem não queria assinar, ele foi para o lançamento, lá na academia. E ainda apresentou a obra, que ele confessou que achava que eu não dava conta. Mas é bom, o aluno ele tem que se sentir desafiado, ele tem que produzir. E se ele conseguir superar essas dificuldades, que às vezes o professor não acredita muito, porque você não tem tempo, ele tem que carregar o professor junto. Né? Dá honra a ele também. Porque, mesmo ele não acreditando muito na gente, mas ele foi a mola propulsora, foi ele que nos encaminhou até ali. Né? Então, não tem que ser orientador, não brigue jamais. Tá vendo? Tá bom, o Marcos tem um questionamento ainda para a gente concluir e abrir as câmeras. Já vão ajeitando o celular aí, arrumando os belos, para nós... Passar cabelos. Isso, o Taigon, diga, Taigon. Deixa o Marcos falar primeiro aí, professor, que ele... Pois não. Passa a palavra, eu ia só desligar o microfone. Pode falar, Taigon. Não, só uma observação que eu achei interessante isso, a professora ter mostrado isso e ter falado também devido às dificuldades, né, que a gente às vezes fala, tem muita atividade, está muito complexa a atividade, né, mas para mim, meu pai sempre me ensinou que quanto mais difícil, maior é o teste. Se você consegue fazer aquilo que é difícil, você futuramente o torna fácil. E se você se convence somente com coisas fáceis, você não vai conseguir evoluir muito. Muito bem, é isso mesmo. É isso mesmo. Afinal de contas, o ouro é provado no fogo, né? Muito bem. Ótimas palavras, excelente. Não saiam da aula. Na sala de aula, não quando saiam você da vai aula. para a academia malhar, você não bota força? Você não o jeito. Não é? Porque você tem um objetivo. Se você, no primeiro passo da esteira, você desistir, você não treina. A mesma coisa é com o intelecto. Se, diante do primeiro obstáculo, da falta, às vezes, de fonte de pesquisa, às vezes, de tempo do orientador, de boa vontade, que tem hora que ele também está de saco cheio, tem as atribuições dele. Às vezes, até não acreditar que você realiza o trabalho a contento, que você vai ficar pendurado. Porque o professor nem gosta de aluno orientando para dar trabalho, não é? E aí você tem que mostrar que merece a confiança dele, que passar credibilidade, compromisso com o que você quer fazer. Quando ele perceber que você está envolvido, que você está empenhado, aí ele compra a tua ideia. Aí transforma em livro. Aí transforma em livro. Porque aí vai ficar contente. Não tem um professor que não goste de aluno bom, de aluno esforçado. Certo? Nós gostamos, né, professor? Isso. Agora, Coloque o celular assim. Coloque o celular assim, Lucas... Os outros, por favor, modo rotação. Com agora um pouquinho de paciência para a gente tirar esse print e tal. Vai dar tudo certo. É importante. Você manda para mim, né, professor? Esse registro. Não, tá bom, o seu tá ótimo a sua imagem. Tá ótimo. Tá bom? Vamos com calma, Kainan, abrindo aí devagarinho a câmera. A Joyce também vai colocar. Tirou as tranças, Joyce? Tava tão bonito. Maurício, tu tá investido. Passa a cabeça para baixo. Coloca rotação, Maurício, por favor. Na configuração. A Joyce também. A Kimberly voltou, Kimberly, muito bem. Se não quiser a Kimberly estar um pouco dodói, não tem problema. Joyce, eu estou aqui esforçando, professor. Estou de chikungunya. É complicado. Só no celular, você foi desligar. Joyce, tu tá Desligou? Assim, tá, a Joyce está investida. Vai dar certo. Devagarinho elas vão ajeitando aí. Eu estou perdida um pouco. Rotação, modo rotação. Pronto, deu certo. Tá bom? Tá bom. É porque fica esses cantos pretos aqui, né? As laterais. Mas não tem problema não. Se não deu certo, colocar assim, tem problema não. A gente vai tirar o print aqui. Lorena, Lorena? Muito bem, Lorena apareceu. Pronto. Ok, vamos lá. 1, 2, 3, sorrindo. Obrigado por vocês terem participado dessa aula. Obrigado, professora. Obrigada. 1, 2, 3, agora.
Aí, digam Lattes. Obrigada, alunos. Currículo Lattes. Muito bem. Pois não, professora, a palavra é contigo. Bom, é só agradecer para sua atual pelo convite, né? Me senti honrada, me senti lisonjeada, fiz com prazer, com alegria. Eu gosto de falar das coisas, né, de estudo, eu gosto de estudar, né, professor? Já está bem atestado isso na minha trajetória profissional e acadêmica. E meu pai contava os vizinhos não acreditavam, achava que ele estava aumentando as histórias. E aí, vocês alunos, ingressantes, primeiro período, de um curso, como o curso de Direito, é um curso muito bonito, né? Uma área muito, muito bonita. Vocês têm muito que estudar, vão passar por esse processo, eu creio, né, de academia, e vão, mais na frente, quando estiverem já profissionais atuando, vocês vão lembrar desses momentos, dessas palestras. E aí a professora Marta vai estar bem velhinha, não é? Aí vocês vão fazer lives para falar disso. Vai ser outro momento. Vocês já como profissionais, como professores, porque a vida é assim, contínua. Para mim, com prazer, com alegria, repito, e agradeço a vocês por terem vindo participar também. Nós temos aula amanhã. A turma, não é? Nosso horário. Certo. Então, agradeço mais uma vez, professora. Agradeço Januário, Gustavo, Taigon, Marcos, Lucas, Joyce, Kemily, Maurício, Lorena, Kainan. Quem não assinou a lista de frequência, no caso, o nome no chat, por favor, coloca o nome no chat rapidinho, tá? Coloca o nome no chat, completo, sem abreviação, tá certo? Pra gente, porque gera automaticamente uma lista aí, tá bom? Então, me despeço de vocês, agradeço. Maurício disse que quer um livro, Maurício vai querer. Isso, é só assinar a lista de frequência para gerar o certificado de 5 horas. Só quem não assinou, quem já assinou, quem já colocou, não precisa inserir novamente, não, tá bom? Então... Quando a aquisição do livro, é só falar com o professor, ele me disse, viu, gente? Isso, eu envio o endereço para ela. Para não estar remetendo um por um. Manda o endereço e ela vai adquirir. Na Amazon, como é um livro raro, né? Na Amazon tá R$430, né? Então é melhor comprar pela professora. É verdade, acredito. É verdade. Muito bem. Então, dá para comprar muito com a professora. Com certeza. Tá salgadinho, viu? Dá para comprar outro com a senhora, professora. Professor, o valor do conhecimento. O valor do conhecimento é caro, né, Lucas? Eu fiz bem baratinho, porque eu consegui publicar com a ajuda do meu filho mais velho. Ele bancou praticamente 2/3 da despesa de editora, de impressão e de tudo. Então, o que eu gastei foi 1/3 do valor. Pra vocês terem ideia, a editora comprou 7 mil. Para fazer 500 exemplares. E a academia deu o coquetel. A Academia Piauí de Letras deu o coquetel e o apoio, claro, o lançamento lá com os acadêmicos, o apoio do presidente da casa, é muito importante. Mas foi particular. Como meu filho me deu de presente, eu gastei pouco. E no lançamento, eu consegui, digamos, o que eu vendi no lançamento deu para cobrir a minha despesa. A outra foi presente, ficou por isso mesmo. Não objetivava lucro, não, era mais uma realização mesmo, acadêmica. Mais uma. Olha aí, ó. Na era digital, a FCP vai dar de presente para vocês, quem participar desse e-book, né? O e-book vai custar, a editora está cobrando aí cerca de aproximadamente R$650. O e-book, olha a diferença, né? Na era digital. Tem preço mais caro. E o e-book vale mais, assim, em pontuação, porque está aberto, né? Está aberto para o público, né? É um e-book gratuito, então, um quesito pontuação no currículo, vale mais no sentido de, enfim, de algum teste, alguma coisa do tipo, né? Mas, é claro, é bom ter o livro físico, né? Materializa, né? Concreto. Materializa, isso é verdade. E, professor? Pois não. O senhor tirou só esse print que o senhor mandou no grupo aí, foi? Não, eu tirei outro. Você manda para mim depois, professor, para publicar no Instagram. Mando sim. Eu tirei outro. Vou mandar. Tá aí, ó. Tá aí. Então, tirei. Tirei. Eu não sei como fazer outro, não. Tem, ó.
vocês que mandam, vocês que mandam. Faz outra aí. Paga isso aí. Faço. Professor, outro print aí, pelo amor de Deus. Faço outro print, não tem problema. Não. Vocês que mandam. Então vamos lá, vocês se ajeitem aí. Olha só o sorrisão aí, Abel. Pois é, isso, aí coloquem. A Joyce já está ajeitando os belos. Estava com trança, agora já está sem trança. Eu não sei como é que ela fez essas tranças. Com uma mão, né? Uma mão segurando o celular, outra mão fazendo as tranças. Tá bom. Vamos lá, Kainan, Marcos, outro print, né? O Lucas quer outro print. Tá vendo? Vocês agora estão querendo, né? Coloca na horizontal, fica melhor, vai por mim. Deixa eu ver aqui. Muito bem, tão lindos. A Joyce sair, deixa ela. Pronto, vamos ver. Vamos Aí, bora. Vamos lá, gente. Coragem. Força. Isso. Ótimo. O Januário saiu com a posição do pensador. É muito bem estiloso, hein, Januário? Tá diferente. Vou colocar lá no grupo, para ver se vocês estão tudo certo. Vamos lá. Gente, boa noite, não é? Boa noite, professor. Isso. Eles não querem sair. Tá tão bom, tá vendo, professor? Eles não querem sair. Eu gostei porque não uma coisa assim bem espontânea, né? Quebrar a bem rotina, gostosa. né? De aula, né? Quebrar a rotina um pouco, né? Falar sobre sua experiência acadêmica, profissional, de vida. Isso é importante Formação também. continuada, não esqueça. Formação continuada. Continuar aprendendo sempre. Mesmo que tenha 10 mil cursos. Eu já aprendo. Todo dia aprendo uma coisa. Então, até mais, gente. Tchauzinho. Até mais. Tá. Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau.